Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. Novamente começo a postar vídeos. E hoje vou falar sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes foi uma igreja que o próprio Jesus se preocupou tanto com ela que chegou a enviar uma carta para lá. Mas esta igreja encerrou suas atividades. Hoje é uma igreja morta. Vamos ler Apocalipse capítulo 3, até o versículo 6, que diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disto. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus foi a ilha de Patmos numa visão para João receber a mensagem para as 7 igrejas. E o que ocorreu foi que cada igreja, Jesus Cristo pessoalmente tentou se comunicar com o pastor da igreja. Muitas pessoas têm revelação aqui, revelação ali, e Deus me revelou, Deus me revelou. Na verdade, o anjo da igreja é o pastor da igreja. Ele é o grande responsável, ele que dará conta a Deus do rebanho que lhe foi confiado. Nós não sabemos o nome do pastor da igreja de Sardes. Ele é pó no pó. Um dia se levantará para dar conta da igreja que lhe cuidou. E Jesus se dirige a ele dizendo: Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vocês já imaginaram um pastor que está na frente de um rebanho morto? O que é que nós temos notado nos dias de hoje? Pastores são membros do Rotary Club, do Lions Club, pastores são políticos, pastores viajam, pastores fazem turnê de turismo por este mundo de Deus. E quando uma ovelha quer falar com o pastor não tem tempo. Não tem tempo. Eu conheço um pastor que eu devia dizer o nome dele. Que ele terminava o culto e saía pela porta dos fundos do púlpito e não cumprimentava uma pessoa sequer. Ele se julgava importante. E um dia, uma moça queria conversar com ele. Ela era a ovelha dele. Ela ajudava a sustentar ele e a família dele com as ofertas e dízimos dela. E o pastor, nada, não tinha tempo para ela. Tinha tempo para tudo, mas não para as ovelhas. E passou-se uns dias, a moça em desespero tira a própria vida. Você já imaginou uma moça querendo conversar com o pastor, pedir-lhe conselhos, pedir-lhe ajuda espiritual,
E ele não tem tempo porque não quer falar com ela. Porque ele é tão importante que não pode falar com ela. Para mim, essa pessoa tem mais parte com o diabo do que com Deus. Imagine você. A moça tirou a própria vida e foi um escândalo na sociedade. Foi lá no Rio de Janeiro. Eu morava lá na época. Uma tristeza. Uma vida que não volta mais. Tivesse o pastor cuidado da sua ovelha, eu tenho certeza que ela não tiraria a própria vida. Tem nome que vive, mas está morto. Melhor terno, melhor carro, melhor casa, melhor alimento, melhores médicos, mas para o povo, nada. Tem nome que está vivo, mas está morto. O nome está no livro da convenção. O nome está em muitas sociedades, às vezes até sociedades secretas, mas não está no livro da vida. Se você é pastor, cuidado para não chegar a este ponto, que qualquer um de nós pode chegar a este ponto. Qualquer um. Ninguém está imune. Tem nome que vive, mas estás morto. Da boca desses pastores não sai uma mensagem, sai uma repetição, outra repetição, outra repetição. Conheço pessoas que ao longo da minha vida, eles têm só 8 mensagens. Quantas mensagens tem a Bíblia? Milhares e milhares de milhares. Só tinha 8. Sabe por quê? Ele não amava a Bíblia. Além de profissional, ele era um péssimo profissional. Mas vamos continuar. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Imagine se o Senhor Jesus Cristo manda uma carta para mim e diz que as minhas obras não são perfeitas. Eu tenho que me acordar imediatamente e começar a fazer alguma coisa que agrade o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele diz que está vivo, dirige um carro. Todos cumprimentam ele. Ele aperta a mão das pessoas, mas está morto. Só não caiu ainda, mas já está morto. Continuando o que Jesus disse: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Existem milhões de pessoas neste mundo que não têm uma refeição adequada. Milhões de pessoas. Milhões de pessoas nunca tomaram guaraná, uma Coca-Cola, um sorvete. Entram na vida e saem dela sem nunca ter oportunidade de provar tais coisas. E o pastor aqui, no caso este, que a gente não sabe o nome desse coitado, ele era o pastor da igreja, era o anjo da igreja, mas estava morto, não tinha obras, estava perdido, longe de Deus. Interessante que na igreja que ele era pastor, tinha gente decente, gente melhor do que ele, andava de branco. E ele, o terno dele, sujo. Por quê? Porque as roupas brancas é a justiça dos santos. Justiça. Tem gente que está com o terno muito sujo e pensa que está muito bem. E prossegue o Senhor falando. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. Quer dizer, numa igreja onde o pastor estava caído e morto, tinha gente que tinha saúde espiritual e andava de branco. Pureza. É bom que cada obreiro procure saber qual é a sua posição na seara do Senhor. Ele pode pensar que é muito importante. Vocês acreditam que tem pastor que a gente vai conversar com ele, ele fica igual um sapo boi,
não fala, porque é importante. Mas o que é isso? De onde vem esta ideia? Professores catedráticos falam, até com enfermeiras. Médicos renomados cientistas falam. Artistas falam com o povo e o pastor não fala. A gente vai conversar com ele, ele não fala. Porque se julga muito importante. Coitado. Em muitos casos, é um sepulcro caiado, terno bonito. Mas por dentro está morto. Isso é muito ruim. O pastor dessa igreja, da igreja de Sardes, a situação dele era caótica. Vamos em frente, ver o que a palavra diz. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Deus tem um livro. Deus tem um livro, chamado o Livro da Vida. E ele disse, eu não riscarei aquele que andar corretamente. Sabe o que eu noto? Que alguém está sendo riscado. Pois se Jesus diz que não vai arriscar, é porque alguém tem sido riscado do livro da vida. Nós recebemos muita coisa. Recebemos a mensagem do Evangelho. Recebemos as bênçãos de Deus. Recebemos o cuidado e o carinho de Deus. Recebemos curas divinas. Eu mesmo recebi muitas curas. E nós temos que pregar sobre a cura. Pregar sobre o perdão dos pecados, o arrependimento. Nós temos que pregar. E não ser igual papagaios que ficam repetindo. Na minha igreja, perto da minha igreja, tinha um vizinho que tinha um papagaio. E o papagaio repetia alguma coisa. Era até interessante. Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe que tem gente que não tem ouvido, só tem orelha. A orelha é com uma coisa quase que decorativa, para deixar o rosto bonito. Mas dentro das orelhas, aqui, está o ouvido, o aparelho auditivo. E é aqui que nós temos que ouvir a mensagem. E a mensagem vai para o cérebro e desce ao coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que é que eu entendo disto? É que Deus, mesmo com o pastor morto, caído, na miséria espiritual, na liderança da igreja, o Espírito Santo ainda fala à igreja. Ainda fala com o povo. Ainda fala com seus servos. Porque o Senhor Jesus Cristo ama o perdido pecador. O homem nunca estará tão longe de Deus que Deus não possa alcançá-lo. Quero dizer a todos vocês que estão em tantas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus, que Deus nunca desistirá de nos encontrar, de nos procurar. Somos muitas vezes como ovelhas perdidas longe do aprisco de Deus. Mas Deus sempre estará à nossa procura. Que Deus abençoe onde você estiver. Dedico este vídeo a meu amado irmão, pastor Luiz Carlos, que começamos a nossa carreira na Igreja do Rocha. E hoje ele é pastor e vive na cidade de Cabo Frio. É uma das mentes mais brilhantes que encontrei desde os meus tempos de juventude. Que Deus abençoe a todos vocês, onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém
e amém.